Olá, tudo bem? Eu me chamo Nicaela, sou do canal Bem-vindos a uma Nova Era. Faz algum tempo que eu sinto vontade de vir aqui falar, conversar com vocês apenas como eu mesma, como a Nicaela que eu sou, né? Primeiramente, gratidão a todos que estão aqui. Espero que fiquem até o final do vídeo. Eu acho que vai ser bacana. Eu posso dizer hoje, de coração aberto, como a Nicaela que eu sou, né? E que passou por tantas quebras e tantas experiências ao longo dessa jornada, aqui neste momento presente, né, que eu posso ajudar. Eu posso ajudar pelo simples fato de ser quem eu sou. E pelo simples fato, né, do que eu agreguei com as experiências de vidas que eu tive e que eu tenho, porque todo dia é vida, a vida ela é todo dia. E é muito bacana quando a gente olha para trás e compreende o propósito do plano divino, do plano da alma. Quando tudo começa a ficar mais nítido, mais claro e consequentemente a vida se torna mais leve. Eu sou uma pessoa que eu cresci dentro de karmas familiares, né? Como a gente tem esse entendimento. Vou falar mais karma porque é uma palavra que eu acho que é muito mais comum, comumente utilizada, né? E de mais fácil assimilação. Mas na realidade são experiências que a gente tem, né, gente? São experiências que a gente passa. O planeta Terra ele é um planeta escola, é um planeta para experimentações, né? E um dos mais intensos nesse sentido. Não sei se vocês sabem, é uma experiência nova que a gente está vivendo aqui, passando. As almas que vieram para cá são almas que se autocandidataram, mas também tiveram que ser aceitas. Então não foram qualquer almas que teriam naquele momento, não de superioridade, não. Não foram todas as almas que teriam condições de viver um processo expiatório, né? Ou melhor, de provas e expiações, com esse grau de intensidade que esse planeta maravilhoso nos proporcionou. Então, o critério ele foi bem rigoroso nesse sentido também. Porque não existe acaso, nós sabemos disso. E é maravilhoso, porque nós fomos aceitos para passar por uma das experiências mais extraordinárias deste universo. E estamos passando também por uma das experiências mais extraordinárias do universo, que é viver uma transição planetária neste planeta incrível, lindo, maravilhoso. Essa mãe, chamamos de Terra, né? Essa mãe chamada Gaia, essa mãe chamada Chan. Então, a gente só pode, em primeiro lugar, primeiro ponto, né? É importante focar isso e frisar nisso. A gente só pode falar daquilo que a gente viveu. Mas isso não significa que nós não possamos ter empatia e compaixão por pessoas que estão vivendo experiências um pouco diferentes das nossas neste momento, mas que muito provavelmente a gente passou por experiências similares em outras vidas. Quando você compreende isso, você entende que todos somos iguais. Quando você compreende que o outro ele passa por experiências que você não se recorda, mas que você passou por algo parecido em outro momento. Mas que a maneira como aquela pessoa vai viver aquela experiência é algo completamente diferente do que você viveu a sua. A maneira como ela vai agregar a alma dela e ao campo vibracional, a história da existência dela, aquela experiência é única. E isso vai torná-lo um ser único, como tornou a mim, como tornou você. Eu cresci dentro de questões, né, de resoluções, vamos colocar assim, kármicas, muito fortes. Eu ainda tinha muita coisa para resolver. E é lógico, a evolução ela é todo dia. A evolução ela não começou no planeta Terra. A evolução começou a partir do momento que nós nos tornamos alma, que nós nos tornamos um ser individualizado pela fonte, uma expressão divina de Deus manifestada. Deus experienciando a vida através de cada um de nós. A evolução ela é todo dia. A Terra não será um planeta feito de grandes intelectuais, mas de grandes corações, de pessoas dispostas todo dia a dar o seu melhor. Um ponto muito importante dessa minha jornada foi a capacidade de eu conseguir transcender esses karmas familiares intensos. Eu passei por praticamente todos os processos de provas e, inicialmente, por expiações muito intensas. Eu tinha muitas coisas em aberto e eu acho que é assim com muita gente também. E durante muito tempo, é lógico que eu alimentei o padrão do vitismo.
que faz parte também. A gente está aqui para isso, para ser vítima, para ser algoz. Estamos já há milênios, muitos de nós reencarnando, manifestando esse padrão. Ora vítima, ora algoz. Para chegar nesse momento, a gente ter condições genuínas, propriamente de fato, para poder guiar, liderar, orientar ou gravar um simples vídeo como esse e poder ajudar alguém. Então a gente teve que passar por um processo muito grande de aprendizado para ter condições neste momento de poder levar algo para alguém, tendo o mínimo de compreensão do que aquela pessoa está passando. Isso é muito importante, isso é fundamental a gente compreender, porque isso nos torna muito parecidos, com poucas diferenças. Mas são essas poucas diferenças que fazem cada ser único, mas no fim a gente chega à conclusão de que todos somos filhos de Deus e nunca deixamos de ser. O que eu quero dizer é o seguinte: da mesma maneira como eu tive que transcender, essas questões familiares, kármicas que ainda estavam pendentes no meu campo, ok. Chega a hora de eu ter que transcender as minhas sombras. E aí veio um outro ponto. O ponto das máscaras. Aí começou a vir para mim mesmo a verdade de quem eu era e o que eu manifestava, daquilo que nós chamamos negativos. Daquilo que nós chamamos negativo. E no meu campo tinha muita crítica e muito julgamento. Aí veio a retirada das máscaras da Nicaela, da crítica e do julgamento da Nicaela, porque eu sou uma pessoa que eu alimentei mais o campo racional, e provavelmente não só nessa vida, outras também. Então, provavelmente eu estava a manifestar de uma forma habitual, o padrão racional. E geralmente com o padrão racional vem um senso crítico e julgamento muito grande, porque somos pessoas dadas o quê? Ao senso lógico. A gente não manifesta, as emoções, os sentimentos. A gente não se entrega às emoções e os sentimentos, não pelo menos como deveria, como poderia, ou não se deixa levar por eles como poderíamos. Então, eu vivia a manifestar já há muito tempo, sabe-se lá quantas eras esse padrão do racional crítico, aquela pessoa que seguia pela lógica e que não se permite as emoções. Isso acontece com muita gente hoje no planeta. Então eu tive as minhas quebras no que diz respeito às questões familiares, tive que transcender esse campo que veio também muito forte, e depois eu tive que resgatar a mim mesma das ilusões que eu criei para mim. As máscaras que eu criei, que eu alimentei na minha vida, mas não porque eu estava a querer ser má ou prejudicar pessoas, não, como uma forma de me proteger do externo, O planeta Terra é um planeta de provas O planeta Terra era até então um planeta de provas e expiações. Esse era o papel do planeta, da sua vibração, das energias que se manifestavam aqui, A gente vivia dentro de uma Matrix, ainda assim, mas já na dissolução, viu, gente? A Matrix já está acabando, observem ao redor, está tudo desmoronando, está tudo certo, maravilhoso, essa é a intenção. Mas até então, o que esse planeta nos trazia eram as experimentações através da dualidade, da sombra e da luz. Só que, como a sombra ela é o principal propulsor para que você evolua e se torne propriamente a luz que você sempre foi e nunca deixou de ser, é lógico que nós manifestávamos muito mais a sombra. Então a sombra no planeta ela prevalecia a luz, porque era o propósito como um planeta de provas e expiações, e está tudo certo. Então o que acontece? Eu tive que... Então o que aconteceu? Eu tive que lidar com a verdade de quem eu era. Foi trazido para mim todas as ilusões que eu tinha alimentado, e foi trazido para mim as consequências desses comportamentos de crítica e de julgamento. E é lógico, gente, que geralmente o que a gente manifesta no externo é aquilo que a gente alimenta dentro. Então o que eu manifestava como julgador e como crítica era aquilo que eu alimentava dentro de mim. Logo, compreende-se que eu também me criticava e me julgava muito, fato. Então, aquilo que eu alimentava dentro de mim, eu manifestava externamente. Se uma pessoa se cobra, se julga e se critica muito, ela não está manifestando o amor por ela mesma, E é aí onde entra o ponto principal pelo qual eu me senti tocada e queria gravar esse vídeo para vocês. Primeiro ponto para a gente ser melhor com o outro. Resgatando o amor por si mesmo, sendo melhor com você mesmo. Durante muito tempo eu me debati,
tentando ser melhor para o outro, e muitas vezes eu fui muito boa nisso, mas sem ser boa e melhor para mim. Quando eu identifiquei esse padrão julgador e crítico de forma consciente, quando da inconsciência ele foi trazido para mim, né, pela consciência, a primeira coisa que eu fiz, como se eu nunca tivesse feito antes, foi o quê? Me julgar, me cobrar e me criticar. E isso prejudicou muito o meu processo. Mas tudo certo, porque fazia parte. Era um aprendizado muito grande que a minha alma precisava. A gente vai compreendendo aos poucos o porquê de tudo. Mas é lógico que, por ser um hábito muito forte, eu tenho sempre que vigiar. Porque foi um campo que eu alimentei, sabe-se lá, durante quantas eras. Então ele é muito forte. Mas o que tem que ser mais forte é a luz da consciência. É a luz da minha consciência que me permitiu, né? E que hoje eu sei e fazer suficientemente preparada, lúcida e capaz e apta a estar aqui gravando esse vídeo, trazendo isso para vocês, com base na experiência que eu vivi. Porque a gente só pode falar daquilo que a gente viveu, que a gente experienciou, que a gente passou. Mas lógico que isso não significa que a gente não possa ter empatia e compaixão pelo que o outro está vivendo. Mesmo que neste momento o que o outro está vivendo pareça para você, nossa, surreal. Porque se você não manifestou um padrão parecido com o que o outro está manifestando dentro daquilo que você considera negativo neste momento, você já manifestou, pelo menos parecido, às vezes até mais do que o outro em outras vidas. Isso nos torna iguais. Então, o primeiro ponto importante que eu acho interessante colocar nesse vídeo, né, com base na minha experiência de vida, eu só consegui pegar um pouco mais leve com os demais do meu entorno quando eu comecei a pegar leve comigo mesma. O primeiro ponto é se perdoar. O segundo ponto é não se criticar. O terceiro e talvez o principal ponto que vem como consequência de tudo isso, quando você aprende a se aceitar, é você entender que você precisa aceitar as suas sombras. Porque são as nossas sombras que nos alavancam para a luz. São as nossas sombras que nos ajudam a evoluir. Através do aprendizado intenso da dualidade neste planeta de provas, neste planeta que até então era de provas e expiações, é que a gente consegue agregar à nossa alma sabedoria. Porque você experimentou, você sabe como é que é. Você foi algoz de alguém ou você foi vítima de alguém. Com base naquilo, você sabe exatamente como o outro se sente. E então você se torna uma pessoa mais empática, uma pessoa mais tolerante, uma pessoa mais receptiva às experiências da vida e aos grandes desafios que virão. Os desafios, eles não acabam no plano tridimensional. As provas e expiações, sim, mas os desafios, eles seguirão pela eternidade. Independente do plano e do estágio evolutivo de uma alma, por mais elevada que ela seja, ela sempre será desafiada, senão a evolução para. E assim como a própria existência, a evolução ela é infinita. Eu só consegui lidar melhor com as pessoas, e isso é uma prática diária, porque é uma mudança de hábito. Eu alimentei no meu campo pela programação mental o julgamento e a crítica. Eu acho que esse é um dos principais pontos X da evolução da humanidade. O julgamento. Porque é através do julgamento que nós nos separamos e nos dividimos. Nós estamos sempre a achar. Nós temos opiniões formadas sobre tudo e sobre todos. Por quê? Porque nós não conseguimos ver o intuito divino e o propósito divino por trás de tudo isso. É por isso que é tão importante a expansão da consciência e buscar entendimento e compreensão da vida e do outro e das experimentações, né, da dualidade através do olhar espiritual. Facilita. Temos muitas pessoas por aí que não falam espiritualidade, mas que vivem uma vida espiritual. Claro que sim. Temos muitas pessoas que falam espiritualidade e vivem espiritualidade. Então, o primeiro ponto é deixar o que? As comparações. É muito importante nesse momento que a gente resgate quem a gente é, para que a gente possa ser. A sociedade da quinta dimensão, ela será feita de pessoas que se aceitam, de pessoas que se amam. É impossível você conseguir transcender as suas sombras se você não se amar.
Porque a partir do momento em que você se ama, a partir do momento em que você se aceita, que você se perdoa e que você se permite a fazer melhor, quando você compreende que não foi legal daquela vez, o que você não fez como você poderia, porque você poderia ser melhor. Enquanto você não aprender a se perdoar, a se tolerar, a aceitar quem você é, sabendo a luz que você é e que você nunca deixou de ser, vai ser muito difícil para você conseguir lidar com os desafios que vão chegar para você. Porque você vai se perder dentro deles. Às vezes é preciso somente parar, respirar profundamente e conversar com você mesmo. Conversar com você mesmo é conversar com Deus, porque todos nós temos um Deus interior. Eu só consegui lidar melhor com os desafios e com as consequências dos meus atos quando eu aprendi a me perdoar pelas consequências dos meus atos. Quando eu aprendi a ver sobre um outro ângulo, as consequências que chegavam para a minha vida, de positivo e de negativo, que eu não só vibrei sombra a minha vida toda. E aí é que está o ponto. Poxa, eu fiz muitas coisas que não foram legais, machuquei muita gente me machucou, mas eu também fiz muita coisa legal e muita gente fez coisa legal por mim. Olha só a troca. Todos nós somos mestres uns dos outros. O planeta não será feito de grandes mentes. O planeta não será feito de gênios ou de grandes grupos intelectuais debatendo sobre o sentido da vida. O planeta será feito de coração aberto, de se permitir admitir para você que você, naquele dia, não foi uma pessoa tão boa, mas que amanhã você pode fazer melhor. E ter a humildade de pedir perdão e de pedir desculpa. E ter a humildade de se auto-perdoar e de se desculpar. Tudo começa pela gente. Não adianta, tudo começa de dentro para fora. Eu passei por muitas quebras ao longo da minha vida. E as coisas só melhoraram para mim quando eu mudei o olhar sobre eu mesma. Quando eu amei as minhas sombras e vi elas exatamente como elas são, uma oportunidade de evoluir e de me tornar um ser extraordinário. Porque nós somos extraordinários, nós estamos aqui passando por uma experiência única, nova no universo. Nós nos candidatamos para essa experiência e, lógico, fomos aceitos para ela, que nós nos candidatamos, mas, a providência divina, o nosso grande Espírito, o nosso Deus, o nosso Pai, ele tinha que dizer o sim também, porque ele sabia das condições e da capacidade de cada um. Então ele sabia quem estaria naquele momento apto ou não a essa experiência. Está tudo certo, é assim que funciona. Às vezes a gente está pronto para uma determinada situação e às vezes não. E está tudo perfeito. Você não tem que ser igual a eu. Você não tem que passar pelos processos como eu. Você não tem que estar no mesmo estágio ou estar vivendo o mesmo estágio como eu. Isso é impossível. Porque se fosse assim, nós não seríamos seres individualizados, com uma consciência individualizada. Já pensou como a vida seria chata, com um monte de gente igual, pensando igual? Seria muito chato. Fala sério, que tédio. O que faz a vida ser maravilhosa e única é o fato de cada um neste momento estar manifestando o ser único que ele é, com as suas singularidades, particularidades e seu aprendizado. Toda alma, todo ser é sábio. Todos nós já temos experiências incríveis e maravilhosas no nosso campo. E todos nós vamos chegar onde, inevitavelmente, fomos feitos para chegar. Porque, na realidade, sequer existe chegada. A vida não é uma linha de largada e uma vida de chegada. A vida é uma jornada. A gente só consegue ser feliz apreciando a jornada, porque ela sempre será feita de altos e baixos. A diferença principal da quinta dimensão para a terceira dimensão é que a gente não vai mais viver no conflito de luz e sombra, da dualidade. Mas nós ainda seremos desafiados. Os desafios, as adversidades, as superações, elas vão continuar e sempre vão continuar a existir. Por mais evoluída que seja uma alma, compreenda que nós vamos sair da sombra que neste momento, que até
pouco tempo, vamos dizer assim. Ela se sobressaía no planeta porque era essa a intenção, esse planeta foi feito para isso, e agora ele também está transcendendo isso, né? Foi feito para suportar tudo isso. Imagina o quanto esse planeta não suportou de nós, né? A gente vai agora para uma consciência mais expandida, onde a luz vai se sobressair à sombra, mas a sombra vai continuar em nós, porque nós somos feitos de luz e sombra. A diferença é que a nossa luz irá iluminar. A nossa consciência crística, ela vai prevalecer acima da sombra. A gente vai iluminar essa sombra. E quando essa sombra vir, a gente vai saber lidar com ela. Essa é a principal diferença. É importante e crucial amar as sombras, no sentido de que você compreenda o motivo pelo qual elas estão ali, o que é que ela quer falar com você, o que ela veio te trazer. E quando você compreende isso, você consegue então ter o aprendizado que ela veio te trazer. Eu sei que é fácil falar. Essa é a questão, não é um aprendizado fácil, gente, não é brincadeira. Né? Quantas vezes ao longo dessa jornada, e eu mesmo acredito que acontece, né, para todo mundo, eu caí e levantei. Quantas vezes eu quis jogar a toalha? Quantas vezes eu quis sair correndo e gritar? Eu vou falar, viu? Muitas vezes eu gritei, tá? Então, permita-se ao aprendizado que ela veio te trazer. Pare de se julgar, pare de se criticar. Pare de se comparar, você não tem que ser igual a ninguém, você não tem que ter um grande canal no YouTube, com milhares de inscritos, você não tem que escrever um livro que vende milhões, você não tem que ser famoso de nenhuma maneira para ser um ser humano melhor e uma alma que vai agregar este planeta, você só precisa ser. É fundamental neste momento o autoconhecimento, meus amados. Quem é você na sua luz e na sua sombra? Como você se trata? Como você se tolera? Você aceita quem você é? Você aceita o seu cabelo? Você aceita o seu rosto? Você aceita o seu corpo? Gente, eu tive que resgatar tudo isso. Eu não me amava. Eu não me aceitava, nem física. Nem fisicamente eu me aceitava. Eu não me amava. Eu não me apreciava. Eu não via, né, o quanto maravilhoso era existir. Olha só quantas coisas eu tive que superar dentro de mim para reconhecer o ser divino único que eu sou e para conseguir ver com mais clareza todas as bênçãos que estavam comigo ali, todas as bênçãos que eu tinha, todas as pessoas maravilhosas que estavam no meu entorno e eu que não conseguia ver e que eu não valorizava. Isso também não é fácil, porque nós somos programados a julgar e a criticar. Nós somos programados a não se aceitar. Saiam da programação de conteúdos que baixam a sua autoestima, o seu autovalor e que trazem para vocês comparações com os outros. A maioria hoje dos conteúdos televisivos e muitos conteúdos da internet tem a única intenção de baixar a sua autoestima e de fazer você acreditar que você precisa ser que nem fulano, ciclano, que você precisa ter isso ou aquilo. E você não tem que ser. Isso não existe, isso é uma mentira. Você só tem que saber quem é você. E quando você descobrir quem é você só precisa ser. E tudo mais vem como uma consequência natural de quem você realmente é. A prosperidade financeira e todo o resto, a prosperidade nos seus relacionamentos, vai vir como uma consequência pelo simples fato de você aceitar quem você é, sem se deixar levar pelas massas e pelo que trazem para você como certo e errado. Toda a sabedoria divina está dentro de você. Você é maravilhoso pelo simples fato de você ser quem você é. Você não é o que a sua mente diz que você é. Você é um ser maravilhoso, pode ter certeza, você precisa acreditar nisso. Porque quando você começar a manifestar a maravilha que você é, sem tanto medo do que os outros vão achar, mas dentro do seu eu autêntico, não do eu manipulado ou programado, tá, gente? Você vai perceber que nunca houve nada de errado com você e que não há nada de errado com o outro. Se ame, porque se amando, se respeitando, se aceitando, você se perdoa com mais facilidade. E se você se perdoa com mais facilidade, aceitando o que você é e compreendendo que os erros fizeram parte do processo que você precisava para o amadurecimento da sua alma,
você também vai olhar com mais ternura para os outros, aceitando melhor aos outros e principalmente aceitando o processo pelo qual eles estão passando, que é o mesmo pelo qual você passou. O quanto você está se aceitando, o quanto você se permite a novas experiências, o quanto você se permite aos processos difíceis. Eu sei que é fácil falar, não é? Mas o quanto você está se permitindo ou você está bloqueando. A pior coisa que nós podemos fazer, eu falo por experiência própria de uma pessoa que fez isso, é tentar controlar a vida. Eu era uma pessoa muito controladora. Tudo isso teve consequência e eu tive que lidar com tudo isso em muitos momentos e volta e meia volta para o meu campo questões a resolver. A diferença é que eu mudei o olhar, mas ainda assim nem sempre é fácil, porque a primeira coisa que a gente faz é o quê? Sair correndo, fingindo que não é com a gente, isso é impossível. Nós podemos fugir de qualquer coisa no externo, ou pelo menos ter a ilusão dessa fuga, mas não tem como fugir de nós. Não tem como fugir de nós. Simples assim. É preciso coragem para acordar todos os dias e lidar com quem tem que lidar. E acredite, quando você adquire o hábito de ter coragem de encarar a vida de uma maneira mais leve e de olhar de forma mais compreensiva para os desafios que são trazidos até você, fica mais fácil viver. Quando você aceita com resiliência e resignação todas as consequências positivas e negativas dos seus atos, a vida ela fica mais tranquila. Por que eu estou focando tanto aqui na sombra? Né, gente? Porque é uma parte mais complicada. O quanto você aceita a sua sombra. Isso é muito importante. Por quê? Porque no fundo, nós fomos programados, estamos habituados por essa programação, como foi a sua intenção, né? A querer tudo perfeitinho. E a única perfeição que existe é a perfeição de Deus. Não existem pessoas perfeitas. Nós somos perfeitamente imperfeitos. Perfeito é Deus. Né? É por isso que nós viemos aqui passar pela experiência da dualidade, para um aprimoramento necessário, para que a gente tenha condições, capacidade e maturidade de saltos evolutivos maiores. Mas a evolução ela acontece todos os dias. A evolução acontece todo dia quando você acorda. Todo dia quando você se permite recomeçar, porque o recomeço é a cada amanhecer. A vida ela não existe depois. A vida ela não existe antes. A vida só existe agora. Agora é a hora, neste momento presente. É a única certeza que você tem. É o agora. O passado, ele já foi. E o presente, e o futuro, como nós dizemos, você nem sabe. Você nem sabe do futuro. Né? É muito comum das pessoas racionais tentar controlar tudo, olhar as coisas sobre um ângulo linear, porque nós somos condicionados a isso. E é um dos maiores desafios da humanidade, soltar o controle. Eu era muito controladora, tinha esse hábito, eu era uma pessoa racional, intelectual. O mundo não será feito de grandes intelectuais, o mundo será feito de grandes corações, de pessoas dispostas a fazer o que precisa ser feito. Quantas vezes nós deixamos de fazer coisas incríveis? Ou quantas vezes nós deixamos de fazer o que era certo? Porque foi mais fácil deixar daquele jeito ou concordar com o que todo mundo diz, ou concordar com todo mundo, mesmo você sabendo que aquilo não era legal. O mundo será feito de almas corajosas. É por isso que os grandes nomes, né, das grandes revoluções que estavam à frente das grandes batalhas, eles eram considerados homens e mulheres de grande coração, porque a coragem é um sentimento que está conectado ao coração. Seja corajoso. Acredite na sua capacidade e veja o ser maravilhoso que você é. Não foque tanto nas sombras, meus amores, defeitos. Todo mundo tem. Todo mundo veio aqui para experimentar e experienciar as mesmas coisas. Todos nós passamos por desafios, né, por experiências parecidas. A grande diferença é como cada um lida e vai trazer para o seu campo essa experiência. O que é também extraordinariamente maravilhoso. Por quê? Porque é a maneira como cada um lida, assimila e agrega essas experiências que o torna um ser único. Porque senão seria todo mundo igual. Olha que chato.
né? O que é mais extraordinário na experiência é a capacidade que ela tem de ser diferente para cada um, de acordo com a percepção e a vivência de cada alma. É por isso que Deus se individualizou através de cada um de nós para viver experiência única, através do olhar individual de cada um. Olha só que bacana. O que pode ser maior do que isso, né? Ter uma vida eterna, com experiências eternas, porém sempre diferentes. Você pode passar pelas mesmas coisas ao longo da sua vida, ter vários ciclos repetitivos, mas a maneira como você lida com cada uma dessas experiências sempre vai ser diferente da primeira vez, da segunda, da terceira, da quarta. A maneira como você está vivendo essa reencarnação foi completamente diferente da maneira como você viveu as outras. Olha só, não existe nada igual. É incrível a maestria. É incrível, né, a beleza de tudo isso. É difícil ver realmente inicialmente, é compreensível, isso também faz parte do aprendizado, não se cobrem tanto. Não se cobrem a compreender, a assimilar, a absorver, a aprender tudo de uma vez só, isso é impossível. O aprendizado é contínuo. Não existe uma linha de largada, uma linha de chegada para nada na existência, só existe uma jornada. Aprecie a jornada, porque ela nunca, jamais será linear, por mais que você tente. E é na tentativa de controlar essa jornada e de fazer ela ser uma linha reta que a gente sofre muito. Eu falo por experiência própria, meu Deus do céu. Quanto sofrimento a gente pode ter poupado, a gente podia ter poupado. Mas tinha que ser exatamente assim, compreende? Tinha que ser desse jeito. É o chamado plano da alma. E é perfeito. Deixa a tua alma te levar, converse com a sua alma, peça para ela te mostrar. Espírito, me mostre. E pode ter certeza que ele vai mostrar. Confie no plano divino que foi traçado para a sua vida. Permita-se sair um pouco do controle. Você está acostumado a cuidar de pessoas? Agora, deixa eu perguntar, o quanto você está acostumado a receber ajuda e a se permitir a ser cuidado? A vulnerabilidade, ela é uma grande força. Vulnerabilidade não é fragilidade, são conceitos completamente diferentes. A humanidade da nova era será feita de pessoas que se permitem cuidar e ser cuidado, de dar e receber, porque só existe troca. Quando não existe troca, só existe o desequilíbrio. Quando existe a troca do dar e receber, aí nós temos o equilíbrio. É por isso que a sociedade da nova era será feita de pessoas que se aceitam, que se amam e que estão dispostas a dar e a receber. Um outro ponto. Se você compreende o quanto você precisa ser compreensivo, tolerante, se perdoar e não se julgar nos momentos em que você mais precisa, olhando para o seu divino da fonte, e que estamos passando pelos mesmos processos de aprendizados, cada um no seu estágio e cada um absorvendo isso de forma única, o quanto você tem recebido o processo do outro. O quanto você tem aceitado o estágio evolutivo do outro. O quanto você tem sido tolerante com o outro. Neste momento você está pensando provavelmente, poxa, eu fiz tanto pelos outros. Agora eu peço que você pare, reflita, respire profundamente. E seja sincero com você mesmo, e está tudo bem. Ninguém nunca fez nada por você? Ninguém nunca te ajudou quando você precisava? Ninguém nunca te ouviu quando você precisou desabafar? Isso é impossível. Se você puxar pela sua memória, você vai se lembrar de inúmeras ajudas que você recebeu, mesmo sem perceber, ao longo da sua jornada. Dos muitos mestres que a vida te trouxe para a sua vida e que trouxeram para a sua vida grandes aprendizados, mesmo que sejam de 30 segundos ou de 1 minuto. Almas incríveis e maravilhosas fizeram parte das suas jornadas e muitas delas estão dentro da sua família, talvez as principais. Só que até então você não tinha compreensão e entendimento para isso. Eu não tinha. Eu tive que reaprender, eu tive que mudar o olhar, eu tive que compreender. Das almas incríveis que eu tive na minha vida, que eu tenho na minha vida, e o quanto essas almas agregaram na minha jornada. Os aprendizados incríveis que elas me trouxeram e que só agora eu estou conseguindo, aos poucos, perceber. O quanto elas foram fundamentais e importantes. E o quanto elas foram maravilhosas para mim,
dentro daquilo que elas tinham a me oferecer. Da mesma maneira como em muitos momentos eu fui maravilhosa ou não tão maravilhosa, dentro do que naquele momento eu era capaz de oferecer. Porque você não é a mesma pessoa que você era ontem. Você não é a mesma pessoa de 10 anos atrás. Eu não sou a mesma pessoa de 10 anos atrás. Ninguém é. Porque todo mundo estava aprendendo e todo mundo está aprendendo, todo dia, o tempo todo. Então, da mesma maneira como é fundamental você pegar leve com você, aprender a se perdoar e não se julgar tanto no momento em que você não é tão feliz no seu comportamento, ou mesmo no seu pensamento, faça isso com o próximo. Da mesma maneira como você é tão acolhido pela espiritualidade superior e pelo próprio Deus que te criou, observe ao seu redor e acolha também. Tenha paciência com aqueles que estão buscando dar o seu melhor e fazendo o seu melhor. Compreenda que, assim como você, tem muitas coisas que eles ainda não compreendem, desconhecem e não entendem. Tudo começa pelo começo para todo mundo. Todos nós temos pontos fortes e pontos fracos. Todos nós estamos no processo de iluminação da sombra. Todo mundo está passando neste momento, de forma mais ou menos acentuada, mais à frente, iniciando ou começando agora, por um processo de desintegração de campos densos, que nada mais é do que a iluminação, porque a sombra ela sempre estará presente na nossa vida, assim como é em cima, é embaixo. Assim como é em cima, é embaixo. Vocês compreendem o que significa essa frase? Significa que todo ser que manifesta uma grande evolução, ele também pode manifestar uma grande sombra. Isso vai depender do que ele escolhe manifestar. Toda evolução que você conquista, ela segue com você para a eternidade. A diferença é que você pode ou não manifestá-la em alguns pontos da sua trajetória, conforme você vai escolhendo novas experiências, né? Conforme você vai passando por novas experiências. Então, logo tanto quanto você precisa se amar, se aceitar, se respeitar, se tolerar, parar de se criticar e se julgar quando você acha que não fez o melhor ou que você não foi tão bom, da mesma forma você deve manifestar para o seu entorno. O mundo da quinta dimensão será feito de pessoas que acolhem, será feito de pessoas que se aceitam, será feito de pessoas, né, que estão dispostas a conviver. Perceba que durante todo esse vídeo que eu gravei aqui, em nenhum momento eu falei só de mim, como tudo está relacionado ao planeta que nós vivemos. Primeiro ponto, nós habitamos, né, um espírito divino chamado Gaia, conhecido por muitos também como Terra, Chã. Este planeta, ele teve que estar aqui para nós. Ele está aqui para nós, ele existe para ajudar almas a evoluir como nós. Este planeta, ele deu tudo de si, suportou tudo de nós. Parem para pensar o quanto ele suportou de nós. E ainda assim ele nos convida para ficar. Este planeta, que é um espírito de altíssima inteligência e amor, nos ama profundamente e suporta e suportou coisas terríveis de nós por amor, porque era o propósito divino, mas também porque assim ela quis, porque foi uma escolha que ela fez. A Terra, assim como nós também, ela tem escolhas. Deus não impõe nada a ninguém, é por isso que existe o livre-arbítrio. Percebam como a nossa jornada evolutiva está diretamente conectada com a jornada evolutiva dos nossos irmãos. Nenhuma alma evolui sozinha. Ela precisa de outras almas para trazer para o seu campo experimentações e situações que fazem com que ela aprenda de forma positiva e negativa. E a que mais nos engrandece, aquelas que mais nos ajudam a evoluir, o que alavanca a nossa evolução, são as experiências de sombra, são aquilo que nós chamamos de negativo. Perceba como é impossível viver só. E assim vai ser, porque quanto mais evoluirmos, mais vamos ter que ajudar. Mais vamos ter que seguir por aí, buscando situações, planetas e pessoas para ajudar. Porque nós somos feitos para isso, para a evolução, para a ajuda, para o convívio, para a integração, para a conexão. Todos os outros são mestres. Você também é um mestre do outro. Mas antes de qualquer coisa é preciso se tornar um mestre de si mesmo. E isso, gente, não é fácil.
É por isso que é tão importante, às vezes, deixar as barreiras de lado e simplesmente deixar levar. Não significa que temos que aceitar que as pessoas nos machuquem, nos ofendam, isso é diferente, tá? Que as pessoas pisem na gente, não. Porque isso é um dos pontos principais que a gente tem que aprender, a impor limites, né? O auto-amor, o auto-respeito, ele vem diretamente com os limites, né? E o auto-respeito. O auto-respeito por nós, o auto-amor que nós precisamos, antes de qualquer coisa, resgatar, para não se afetar tanto pela crítica e o julgamento do outro. Então, logo eu paro de julgar e de criticar, logo eu preciso estar bem comigo para não ser tão afetado com a crítica e julgamento do outro, porque elas virão. Lembramos que o outro também manifesta um padrão de consciência. Naquele momento é o que ele compreende que é certo. Como você também fez isso em muitos momentos da sua vida. Então, logo você compreende o estágio do outro, não permitindo que ele te afete. E, se possível, quando for o momento, dentro da sua sabedoria, simplesmente se afaste. Isso também nem sempre é fácil. Por que eu estou falando isso? Porque nem sempre você vai poder, naquele momento, se afastar, virar as costas e sair. É necessário também, diante das situações que chegam com o outro, ter coragem para ficar. Se um diálogo ali couber, dialogue, seja franco, coloque a sua opinião e a sua percepção. E coloque também o quanto você está ou ficou chateado. Nós precisamos ter coragem de falar a verdade, porque nós estamos muito habituados a viver uma grande mentira, inclusive nas relações e na maneira como nós diariamente convivemos. Nós estamos muito presos no medo de falar a verdade, de ser verdade, de expor para o outro, ou seja, de sermos vulneráveis, com franqueza sobre aquilo que nos incomoda e que nos chateia, porque é natural. Nós estamos tão acostumados a varrer para baixo do tapete a sujeira das nossas emoções e daquilo que nós realmente queremos, daquilo que nós realmente achamos, que quando é para falar a verdade sobre algo de forma genuína que você sente que é e que precisa, você foge ou você tem medo. É preciso ter coragem neste momento para sair do modo bajulação, para sair do oportunismo, para sair das conveniências materiais, das conveniências sociais e trazer à tona aquilo que precisa ser iluminado também nas relações e no convívio e também no diálogo com os seus parceiros afetivos, com a sua família terrena, com o seu chefe no trabalho. É um momento onde a gente precisa, antes de qualquer coisa, se permitir a fazer o que tem que fazer e a dizer o que tem de dizer, se cabe. Nem sempre será possível virar as costas e ir embora. É preciso fazer uma leitura do momento e da situação para ver o que cabe. Se cabe o silêncio, se cabe uma palavra, se cabe uma frase, se cabe um diálogo. O quanto você está disposto a dialogar. O quanto você tem coragem para dialogar, diferente de outros momentos onde você dizia o que o outro queria ouvir e onde você não tinha coragem de colocar as suas vontades e o que te faz feliz. O quanto você tem coragem para ser verdade. É preciso ter coragem para sair das ilusões. É preciso ter coragem para sair das mentiras das relações. Mas não significa que você tem que abandonar pessoas. Às vezes se trata apenas de você trazer à tona, até mesmo como forma de ajudar todos os outros a terem a mesma coragem também, da verdade do que é, e não da verdade que foi alimentada em cima de ilusões. É preciso ter coragem para que você, de cara limpa e de coração aberto, manifeste o que você realmente é e o que você realmente quer. Nem sempre será possível virar as costas e ir embora. O planeta Terra não será feito de almas que viram as costas e vão embora diante dos desafios colocados. O planeta Terra será feito de almas que estão dispostas a ficar e enfrentar as suas sombras. De almas que estão dispostas a ficar e iluminar as suas sombras. De almas que estão dispostas a ficar se aceitando e aceitando o outro, sendo uma contribuição autêntica de quem ele é. O quanto você tem tolerado,
O quanto você tem aceitado a sombra do outro no processo que ele está passando, como de muitas maneiras e durante muito tempo muitas pessoas fizeram por você. O quanto você tem coragem de falar para o outro, às vezes alguma coisa que você sabe que ele precisa ouvir. Você é sábio também, você tem essa capacidade, viu? Você pode ser luz e deve, quando couber. Que a gente sabe que tem muitas situações que ainda não é o caso, que não é o momento. Quantas vezes eu não tive que escutar na minha vida e olha que eu não queria ouvir. Pessoas falando verdades que me levavam ao chão, que me levavam para a escuridão. Porque eu sabia que era verdade, aquilo doía no meu ego e muitas vezes eu quase surtei. Foi a melhor coisa que essas pessoas poderiam ter falado para mim. Foi a melhor coisa que isso que poderia ter acontecido na minha vida. Eu não seria a Micaela que eu sou hoje. Eu não teria a menor condições de vir aqui gravar esse vídeo se não fossem essas pessoas. Se não fossem esses mestres que trouxeram para mim a verdade que eu não queria ver em mim mesma. O quanto você está disposto a ver o que você não quer ver. A aceitar o que você não quer aceitar. Que você é luz e sombra, que você não é perfeito, que você tem qualidades e defeitos. Mas que você caminhou e que você já evoluiu muito. O quanto você está disposto a compreender que a sombra é o melhor presente que Deus poderia ter te dado, porque através da sombra você foi escolhido para estar neste planeta, aceito para estar aqui, para viver essas experiências únicas e para passar por este momento grandioso chamado transição planetária. A sombra foi o meio que te trouxe até aqui. E é através dela que você vai chegar na quinta dimensão, manifestando a luz. A sombra é a sua melhor amiga e ela é o único e principal propulsor à evolução de um ser. Tudo que vem através da sombra é apenas para te ajudar a crescer, nada mais do que isso. Ame as suas sombras, não sendo elas, mas usando elas como alavanca principal para a sua evolução, porque é para isso que elas existem, é isso que elas são. Alavancas para a evolução de um ser. Se ame, porque se amando, você vai ver beleza na sua sombra. Eu tinha muito medo de muitas coisas, eu via feiura naquilo que era belo. Porque eu achava que tudo que era belo estava relacionado ao branco e à luz. A perfeição daquilo que eu achava que era perfeito. A gente só consegue enxergar a beleza da vida quando a gente aceita o branco e o escuro, o preto e o branco. Quando a gente aceita aquilo que nós consideramos como feio e percebe naquilo que nós consideramos como feio a beleza que aquilo é e o quanto aquilo é importante. Percebam na própria natureza, nos movimentos da vida, como funciona a evolução. Né? Que tudo aquilo que nós achamos que não serve para nada é transformado pela natureza em algo novo, ainda mais belo do que era. O tempo todo nós morremos e nascemos e nem percebemos de tantas maneiras. E isso é que é grandioso, porque somos seres imortais. O quanto você tem visto no outro o mesmo processo pelo qual você passou e o quanto você está neste momento, das maneiras que você pode e também que o outro aceita e que permite, né, ser tolerante e ser uma contribuição para o outro de tantas formas que muitos seres chegaram e foram para você na sua vida. E não adianta dizer, ninguém me ajudou, ajudou sim. Você teve tantas ajudas que você nem imagina. Visíveis e invisíveis, ninguém consegue nada sozinho. Ninguém vai ficar sozinho, porque nem existe sozinho. Tudo que a sua vista alcança é Deus e é vida. Você é a própria vida. Nesse instante vivendo. O que você escolhe daqui a um segundo, daqui a um minuto? É o que faz a diferença. E é lógico que nem sempre nós vamos escolher as melhores coisas. E é lógico que nem sempre a gente vai ser o cara mais legal. Agora deixa eu perguntar uma outra coisa. Você só quer gente legal do seu lado? E você acha que quem você acha que não é legal não é iluminado? O quanto você tem sido seletivo nas suas relações? O quanto você tem escolhido para o seu campo pessoas que dizem só o que você quer ouvir e te bajulam? O quanto você tem escolhido para a sua vida pessoas de acordo com as suas conveniências? O quanto você tem se permitido conhecer pessoas que antes te incomodavam, mas conhecê-las de verdade, pela luz que elas são, e não pelos defeitos que você considera que ela tem? O quanto você segrega, divide
O quanto você acha que o outro é. Gente, isso é o padrão muito comum que nós manifestamos o tempo todo. O quanto você quer ser aceito, ser amado e ser iluminado, e o quanto você está aceitando e iluminando a vida de alguém. O quanto você está tão preocupado, né, com a vida dos outros e o quanto você tem cuidado da sua. O quanto você tem exigido amor dos outros e o quanto de amor você tem sido para o outro. Isso são situações que eu passo todos os dias da minha vida. Às vezes eu me saio muito bem, às vezes nem tanto, e aí eu tenho que voltar para dentro de mim, porque tudo começa a partir de nós. E tudo é nós. Não existe o outro no que diz respeito a como eu manifesto o amor, porque isso é uma escolha minha. Eu posso não manifestar. Eu posso ser ou mais ou menos amor. Isso faz parte, ninguém é perfeito, a gente vai continuar errando. Não vamos ter no nosso campus ou manifestar os erros graves de antes, mas vamos continuar sendo desafiados. E vamos passar por situações onde as escolhas não serão tão fáceis e tão óbvias sempre, porque é isso que nos impulsiona a evolução, é o processo contínuo da existência. O quanto você está disposto a ser sem nada em troca. O quanto você tem exigido das pessoas vantagens para, supostamente, amá-las. O quanto as pessoas têm sido vantagem para você. O quanto as suas relações são baseadas na autenticidade, sem esperar nada em troca do outro. O quanto as suas relações têm sido baseadas na verdade de quem você é, na sua chatice, na sua meiguice, na sua alegria, na sua simpatia. Ninguém é só alegre, ninguém é só simpático, ninguém é só fofinho, isso não existe. As máscaras caíram, observem no seu entorno que a sua também caiu. A minha também caiu. As máscaras de todo mundo caiu. O conceito bonzinho, ele já era. O que o universo quer que você seja é bom. É o melhor que você pode ser todos os dias, sendo quem você é de verdade. Não se procure mais se encaixar nos padrões de ninguém, porque é nessa tentativa de se encaixar nesses padrões que a gente se perde e entra na sombra novamente. E se permite a programação novamente. Gente, é preciso ter coragem nesse momento para se libertar dos rótulos. Não permita mais que o externo diga como você deve ser. Olhe para dentro de você e comece a observar seus pensamentos e sentimentos. É aí que mora a chave. E isso requer coragem, isso não é fácil. Eu faço isso todos os dias. E tem dias que eu preciso fazer mais do que os outros. Por quê? Porque eu erro. Eu tenho que voltar para dentro de mim de novo e ver o que está sendo pedido que eu não vi, que eu não estou captando. O que eu preciso de novo rever em mim. A nova terra será feita de almas corajosas, cheias de resiliência e de resignação, para, antes de qualquer coisa, aceitar as suas próprias falhas com mais leveza. A gente quer um mundo perfeito. A gente quer pessoas perfeitas, a gente quer pessoas da hora, gente boa, legal, super pra cima. Isso não existe. A nova era não será feita de pessoas cantando na chuva. A nova era será feita de pessoas de diversas formas. Mais simpáticas, mais legais, mais sérias. De pessoas que vão gostar de futebol não como eu. Isso não me faz um ser menos evoluído, um ser que não gostar de futebol não significa que eu não ame esporte. Só que nem todos os esportes vão me agradar. Isso me faz um ser único. Já pensou se assim como todo mundo eu gostasse das mesmas coisas? Já pensou se assim como todo mundo eu dissesse só o que o outro quer ouvir? Já pensou se as pessoas dissessem para mim aquilo que eu gostaria de ouvir e não a verdade sobre o que eu estou sendo naquele momento? O que isso teria agregado na minha vida? De que maneira eu teria evoluído? Quais as experiências eu teria tido aqui nesse planeta se eu não tivesse a experiência de sombra para me fazer perceber coisas importantes que eu não via, que eu não tinha a menor condição de ver, porque eu ainda não tinha condições para isso, mas agora eu tenho. E o quanto mais eu ainda vou precisar ver e aprender, o quanto mais ainda vou precisar ser desafiada para ser cada vez melhor, porque a evolução é eterna. Eu quero só pessoas incríveis, lindinhas e fofinhas na minha vida. Não existem pessoas lindinhas e fofinhas, porque nesse padrão de lindinho do planeta é real.
Existem seres de todas as formas e cores, em todos os estágios evolutivos possíveis e inimagináveis. A gente viveu o tempo todo dentro de uma grande mentira, criando um estereótipo de um ser humano que não existe. Nós padronizamos pessoas e seus comportamentos de acordo com o que a tridimensionalidade nos trouxe dentro da dualidade. A gente tem ideias parametrizadas de como ser luz e ser sombra. Isso não existe. Nós criamos estereótipos de como uma pessoa ela tem que ser, porque nós não queremos ser incomodados. Mas é só no incômodo, que é a sombra, que você evolui. Então, todas as outras pessoas que tanto te incomodaram foram grandes mestres que trouxeram você até esse vídeo, que trouxeram você até este momento da história da Terra. É muito fácil, gente, conviver com quem já é evoluído e maravilhoso. Difícil é a gente conviver com quem está em grandes sombras ou com quem nos incomoda, mesmo na sua luz. Por que existem grupos de almas e sintonia? Porque mesmo na nova Terra nós teremos a diversidade, nós teremos as familiaridades, nós teremos as almas afins. Nós teremos as almas afins, não só chamas gêmeas e almas gêmeas. O que são almas afins? Almas que se identificam com o campo do outro. Podemos ter almas muito identificáveis com as ciências, né? Parte de engenharia, pessoas mais inclinadas ao ensino, pessoas mais inclinadas a artes. Lógico que todos nós conviveremos, que todos nós iremos conviver em harmonia, mas provavelmente nós vamos atrair para a nossa convivência de uma forma mais intensa e para o nosso convívio diário, vamos dizer assim, para a nossa rotina, almas que geralmente vão ter mais sintonia, mais afinidades com essas características, né? A gente vai compartilhar entre nós essas características, essas afinidades. Mas nós teremos ainda afinidades. Nós teremos, porque a afinidade são as escolhas. As escolhas que Deus deu a cada um de nós para fazer a nossa própria trajetória. É por isso que ela é única. E é por isso que você é único. Então é muito importante também a gente começar a olhar com mais ternura para o outro. E é muito importante também a gente parar de querer só pessoas muito simpáticas, muito bacanas e muito joias. Porque nem sempre o simpático e o muito bacana, ele é autêntico, ele é verdadeiro. E está tudo bem também, porque ele está passando pelo processo dele. Ele está evoluindo também. Ele está manifestando naquele momento o que ele tem condições e é apto a manifestar. Percebam como tudo está perfeito e percebem como tudo isso nos torna novamente muito parecidos? Porque somos um. Somos um. Somos todos filhos de Deus. E para Deus não existe filho melhor ou pior. Para Deus só existe nós. O quanto você, deseja que o outro te agrade. Por quê? Isso é falta de autoestima, meu bem. Quando você desapegar de todos esses parâmetros, esses estereótipos que você estabeleceu para si e para o outro, você não vai mais ter necessidade, de esperar de nada do externo. Você vai ser para o externo a luz que ele precisa. E tudo mais na sua vida vai fluir com naturalidade e graça. Seja amor para você. Se ame, se respeite, se perdoe, se desculpe. Ame, perdoe e desculpe o outro também. Eu sei que não é fácil, já passei por muitas coisas e todo dia eu passo. Mas, além de querer que sejam empáticos e compassivos com você, seja empático e compassivo com o outro também. Mas seja de verdade, não só quando o outro é legal e gente boa com você, quando ele também não é tão legal e tão gente boa. Compreenda que o outro não tem a obrigação de te agradar e ser o que você quer. Compreenda que você não tem que agradar e ser o que o outro quer, mas que você tem que ser bom e não bonzinho. O melhor que você pode ser para o mundo. O que você tem a oferecer para o mundo? Você tem coisas extraordinárias e maravilhosas para oferecer para o mundo. Quando você sair dos estereótipos que você agregou no seu campo e compreender que está tudo bem em ser quem você é. Quem você é?
Você é incrível, você só precisa confiar e acreditar nisso. Você está cheio de dons aí. Observe o que Deus e a espiritualidade, seus anjos guias e mentores têm te trazido de forma persistente na sua mente, ou que pelas sincronidades da vida, a espiritualidade de luz tem apresentado a você e você não tem se atentado. Também falo isso por experiência própria. Né? Você está cheio de dons, de coisas lindas dentro de você, manifeste. Quando você começar a se concentrar mais nas coisas bonitas que você tem, e são muitas, a iluminar as suas sombras, aceitando quem você é, você vai ver como a vida vai fluir com mais graça e você não vai se preocupar com o que o outro acha sobre você. O que o outro acha sobre você é um direito dele, porque você também já achou muito de tudo e dos outros. Isso compreendam como sempre quando a gente esbarra na questão do outro e de nós, tudo está intrinsecamente conectado, né? No que diz respeito ao papel que o outro tinha na nossa vida, é o papel que nós representamos na vida do outro. Como nós somos o tempo todo mestres um do outro. Como todos nós estamos aqui pelo mesmo propósito divino de ajudar no aprendizado e na evolução do outro. Não permita que o outro te machuque, te magoe, te oprima. Mas, da mesma maneira como muitas pessoas também te aceitaram nesses momentos, observe se também você não pode ser um pouco mais tolerante e paciente com o outro nesses momentos também, que ele julga, que ele critica, em que ele não é tão feliz. E se você não pode, às vezes, levar algo para o outro que até então ele não tinha se atentado, porque muitas pessoas em muitos momentos trouxeram pontos chaves para a minha vida. E volta e meia isso ainda acontece. Porque a gente não quer ouvir, isso é o nosso ego, gente. O meu ego era bem grande, ele ainda está em processo de desconstrução, porque ele era bem grande. Uma mente racional, geralmente, ela coloca tudo no mental. Ela vive a vida pelo mental. Imagina quanta coisa para desintegrar e quantas coisas eu ainda tenho para aprender. Nossa, é muita coisa. Meu Deus. E está tudo bem. Hoje eu aceito isso com mais docilidade, hoje eu me aceito mais. Às vezes é um pouco mais complicado, mas eu vou me permitindo. Para uma pessoa que não se permitia praticamente nada, isso é um passo e tanto. Isso já é uma evolução. Não se trata de ficar ou sair da terra, uma coisa também eu descobri. Se trata de evoluir, aqui ou em qualquer outro lugar. A gente está muito preocupado com ascensionar e está esquecendo de vigiar o nosso caráter. A gente está muito preocupado em ser um ser que a quinta dimensão precisa, quando na realidade a gente precisa, antes de qualquer coisa, ser agora. Ser neste momento. Todo aprendizado e evolução que uma alma agrega segue com ela para toda a eternidade. E a gente aprendeu muita coisa aqui. Pode ter certeza que você já caminhou muito, que você tem muita sabedoria dentro de si. Perceba que tudo o que você precisa é de você mesmo. E que quanto maior for o seu amor por você, maior vai ser o amor que você tem a oferecer para o mundo. Maior vai ser o amor que você tem para oferecer ao mundo. E mais fácil vai ser para você se perdoar e se aceitar, quando nem sempre você é tão legal, tão bonzinho, tão fofinho. E muito menos quando dizem que você tem que ser assim ou assado. Porque quando você se amar verdadeiramente, você vai compreender que você não precisa ser o que dizem que você tem que ser. Que você já é tudo que você sempre procurou e que está tudo bem. E que está tudo bem também o outro achar. E que está tudo bem também o outro ser, não importa de que maneira ele seja. Já não vai mais te incomodar tanto. É por isso que é tão importante resgatar a autoestima, porque só através do amor próprio, do autoconhecimento, do amar as suas sombras e iluminá-las, é que você não vai mais ser tão afetado, ou às vezes não mais afetado pelo externo. O externo vai agregar na sua vida. E quando o outro trouxer alguma coisa também importante para você, uma sombra que você não vê, ou um comportamento que não está legal, porque nem tudo é sombra, né? Você vai aceitar isso de uma forma mais leve e vai trabalhar isso em você de uma forma mais leve, sem cobrança, sem autocrítica e sem autojulgamento. E também, da mesma maneira, você vai saber assimilar se aquilo é de fato ou não para você, se aquilo precisa ou não daquele ponto de atenção, daquela maneira. Quando o outro trouxer alguma coisa para você, você vai conseguir lidar com aquela informação, se ela for desagradável, e também se ela for agradável, porque às vezes pode ser uma ilusão do outro, através da bajulação, ou do entendimento que ele tem, está tudo bem também, você vai conseguir assimilar.
se aquilo que ele trouxe é de fato algo que pode agregar ou não e de que maneira, se é verdade ou não. E você vai poder trabalhar em você aquilo que você precisa através do olhar do outro, porém dentro de uma nova situação. Porque o seu olhar ele vai ter mudado sobre tudo isso. O que o outro trouxer vai ser algo a mais para o seu campo, ou não, porque se você não aceita e você não concorda, pela luz da consciência, está tudo certo e perfeito também. Essa é a verdade do que você vai saber. Quem é a verdade do que você é, não pelo olhar do outro. O outro vai trazer experiências e desafios para você. E você vai aceitar ou não essas experiências e desafios, mas não por medo ou por ego, mas simplesmente porque a sua própria alma vai te falar. Ela mesma vai te mostrar o que naquele momento é algo real, verdadeiro, é algo que você precisa ou não. Você vai fluir mais leve pela vida e vai pegar mais leve com você e com o outro. Vai pegar mais leve quando você não for agradável consigo mesmo, vai pegar mais leve quando o outro não for agradável com você. Porque mesmo na sociedade pentadimensional, nós vamos, em muitos momentos, ser desagradáveis de alguma forma ou de outra. Seremos desafiados ao convívio e a aceitar coisas que nem sempre nós vamos querer aceitar, ou nem sempre vamos concordar. Lembra-se da individualidade de cada ser único? Trata-se também de como cada um vê e enxerga a vida, de como cada um vê e enxerga uma situação. Isso também é muito importante, ou seja, é preciso também aprender a se respeitar e a respeitar tudo e todos. E cada processo divino que você experimenta na sua vida começa pelo respeito, a aceitação de tudo que é e tudo que existe, e não concordar. Concordar é diferente. Então, gente, bora evoluir, pegando leve, beijos no coração.